E finalmente os operadores relacionais. Os operadores relacionais, os principais operadores relacionais são o maior do que, o maior ou igual a, vocês podem ver aqui, maior do que, maior ou igual a, menor do que, menor ou igual a, diferente e igual. Observe que o operador relacional de igualdade é diferente do operador de atribuição. Então, o igual, o símbolo igual é usado apenas para atribuição. Para o teste, para verificação da igualdade, usa-se o igual duplicado, ou seja, o símbolo de igualdade é esse. Então vejam essas atribuições. Ao x será atribuído um valor lógico que é o resultado da avaliação da expressão 2 igual a 3. Né? Então você pode também depois experimentar qual é o valor. Esse é um exercício que fica para você. Se 2 é menor que 3, qual é o resultado dessa expressão? Obviamente será verdade, true. Então y será atribuído o valor true. Se 2 é maior que 3, a expressão é falsa. Então o resultado é falso, z será atribuído o resultado falso e assim por diante. Né? Se 2 não é igual a 3, é verdade que 2 não é igual a 3, k será atribuído o valor verdade. Eu posso comparar variáveis k e w aqui embaixo e atribuir aqui o resultado da comparação. Se k for igual a w, parece que não é o caso, não sei, deixa você a avaliação. Se k for igual a w, o resultado da avaliação da expressão é true e a variável q será atribuído à expressão true. Hora de praticar. Então, no próximo vídeo, vocês vão fazer um pouco de exercícios. Nós vamos fazer juntos aqui alguns exercícios usando o interpretador Python para definição de variáveis. Então, se você instalou corretamente o Python, é hora de ligar, de acionar o interpretador Python, seja usando a interface gráfica IDLE, seja usando o interpretador de comandos em um terminal texto qualquer. Nós vamos criar variáveis, vamos usar os valores, vamos ver que o Python pode funcionar como uma simples calculação. Supondo que você instalou corretamente o interpretador Python, você terá duas possibilidades de utilização inicialmente. Ou você utiliza a interface gráfica IDLE que está instalado, que você pode acessar. No caso, se você estiver utilizando o Windows, você poderá acessá-la a partir do seu menu dos programas instalados. Ou você poderá, a partir de um terminal texto qualquer, seja no Linux, seja no macOS ou seja no Windows, simplesmente digitando a palavra Python, se aciona o interpretador de comandos e poderá utilizá-lo. O primeiro comando que nós vamos aprender aqui é o comando print. Esse comando print equivale ao escrever. Escreva alguma coisa. No lugar de escrever aqui uma cadeia de caracteres, escreva cadeia de caracteres. E simplesmente pressionamos Enter após ele imprimirá uma cadeia de caracteres. Ou simplesmente, como muitos gostam, imprimir olá mundo. Bom, caso você aqui caso você queira utilizar a interface gráfica, então você simplesmente aciona a interface gráfica IDLE e a partir da mesma você poderá fazer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, digitar o comando print. No caso aqui vamos usar um parênteses porque essa interface gráfica está usando uma versão 3.1 do Python. Então vamos colocar aqui olá mundo e ele responderá simplesmente o que nós imprimimos. Observe aqui uma pequena diferença em relação ao terminal texto. Vou voltar aqui ao nosso terminal de texto. Nosso terminal, no caso aqui, você teria um terminal igual a esse usando o BASH do Linux ou então usando o terminal de comandos do DOS, caso você use o Windows. Então vamos iniciar o nosso interpretador Python mais uma vez e vamos aprender a como criar variáveis. Então criar variáveis em Python é muito simples, basta que eu dê um nome a ela e atribua algum valor, por exemplo, a igual a 1, ou por exemplo b igual a 2. Dessa forma eu acabei de criar duas variáveis, a e b, dando valores respectivos de 1 e 2 para ela. Para que eu veja o valor de cada uma dessas variáveis, basta que eu simplesmente digite um valor da variável e pressione a tecla Enter. Ele vai me mostrar para o A o valor 1, para o B o valor 2. Ou, uma outra forma, usar o comando print
print A, escreva A, ele escreve o valor 1, escreva print B, ou você imprima B, né? Imprima A ou imprima B. Então ele vai me imprimir o valor de A ou B. Então criar variáveis é muito fácil, basta que eu atribua valores, e a partir do momento em que eu atribuo o valor a uma variável, ela também é criada. Isso é útil não só para variáveis numéricas, mas também para cadeia de caracteres. Eu posso, por exemplo, definir uma variável do tipo cadeia de caracteres e posso atribuir um valor a ela. Por exemplo, criar a variável nome e atribuir a ela um valor. Caso o valor Maria é aparecido, se eu digitar o nome e pressionar a tecla Enter, eu vou ter o valor atribuído a ela. Não necessariamente eu preciso usar as aspas duplas, eu posso atribuir usando também os apóstrofos. Vamos ver esse outro exemplo aqui, um nome qualquer. Então, se eu mandar mostrar quem é pai, eu posso ver a variável nome Pedro Abano. Da mesma forma, também eu posso criar variáveis lógicas. Então, vamos lá, uma variável lógica seria aquela variável onde eu posso dizer, nome condicional, o nome de uma variável, eu posso dizer que ela é true, né, ou estado, por exemplo, eu posso dizer que é false, né. Dessa forma, eu tenho a variável condição, que é true, e a variável estado, que é false, né. Então, vocês viram como criar variáveis numéricas, variáveis alfanuméricas e variáveis lógicas, nós podemos dizer assim. Bom, resta então ver que operações eu posso realizar com essas variáveis, além da atribuição. Eu posso atribuir a uma variável, por exemplo, o resultado de uma expressão aritmética. 1, 2, mais 1, mais 3. E qual seria o valor de C? Então, seria exatamente. Nós podemos observar aqui a questão da precedência de operadores. Se você colocar assim, 2 mais 3 vezes 4, você vai ver que o valor de C reflete, né, ele executou primeiro a operação de multiplicação e depois executou a operação de soma. Essa ordem pode ser invertida se eu utilizar os parênteses. Então, se eu utilizar os parênteses, eu posso, por exemplo, colocar as operações de menor prioridade entre parênteses, e aí elas passarão a ter maior prioridade, e nós teremos um valor diferente para C. O que acontece se eu colocar a expressão sem atribuição variável? Ora, não tem problema nenhum, eu posso usar o Python para calcular o resultado de uma expressão sem que essa expressão seja atribuída a nenhuma variável. Você usa então o Python como uma calculadora, né, usando aqueles operadores que nós já vimos nas passadas. Observe mais uma vez a precedência de operadores, né, é que a divisão de números inteiros tem como resultado um valor inteiro. Então, por exemplo, se eu dividir o número 4 dividido pelo número 5, eu vou ter a resposta 0, que obviamente não é correta. Mas a questão é muito simples. Se você dividir o número inteiro por outro número inteiro, a resposta dará um número inteiro. E o resultado será truncado para um valor inteiro. Caso você queira a resposta correta, você teria que usar um número em ponto flutuante, ou acrescentar o ponto 0 ao 4. E aí você teria o número inteiro. Bom, e é sempre interessante você observar esses pequenos detalhes com relação às operações aritméticas. Além disso, não é só operações aritméticas que você pode executar com Python. Você pode também fazer aquelas operações lógicas. Por exemplo, dado que uma variável A, por exemplo, tem um valor falso, e a variável B tem um valor true, você pode perfeitamente atribuir ao valor C uma operação aritmética, a operação lógica entre as variáveis A e B. Você pode dizer que C é igual a AND B. Qual seria o valor de C? No caso, falso. Seguindo aquela tabela de verdade, se A e B, ou se um dos dois for falso, o resultado de C é falso. Nós poderíamos ter ainda D sendo A ou B. Nesse caso, qual seria o valor de D? Seria verdade. Se um dos dois for verdade, o D seria verdade. Ou ainda, nós poderíamos usar o operador NOT, dizer que o D é nosso D. Então, dessa forma, nós estamos invertendo o valor de D, que antes era verdade, e agora passou a falso.